Encontre poder no tédio. Ah, meus queridos, deixa eu contar para vocês sobre esse negócio de tédio. Quando eu era jovem, lá pelos anos 60, a gente não tinha toda essa tecnologia. Sabe o que eu fazia quando estava entediado? Sentava na varanda da minha casa e ficava observando os passarinhos, as nuvens, o movimento da rua. No começo achava uma chatice, viu? Mas com o tempo, descobri que aqueles momentos eram preciosos. Me lembro como se fosse hoje. Numa tarde de domingo, estava eu ali, sem nada para fazer, quando comecei a pensar em como resolver o problema da goteira do telhado. E não é que tive uma ideia. Percebi que podia usar aquelas telhas velhas do vizinho João, que ele tinha me oferecido. Às vezes, a solução está bem debaixo do nosso nariz, mas a gente precisa dar tempo para o pensamento flutuar. Hoje em dia, vejo meus netos sempre grudados naqueles celulares. Quando falo para eles largarem um pouco, reclamam que ficam entediados. Aí eu digo, que bom, é justamente isso que vocês precisam. No tédio, a gente aprende a conversar com a gente mesmo. É como fazer uma faxina na cabeça, sabe? Na minha horta, por exemplo, tem horas que fico só ali, sentado, olhando as plantas crescerem. Minha nora até brinca que eu pareço uma estátua, mas é nesses momentos que tenho minhas melhores ideias para as receitas que faço, para resolver as desavenças da família e até para ajudar os vizinhos com seus problemas. Proteja sua energia. Minha filha, depois de viver 75 anos nesse mundo, aprendi que energia é igual dinheiro na poupança. Tem que saber guardar. Quando era mais novo, achava que podia dar atenção para todo mundo, resolver problema de todos, ficar ouvindo conversa pesada o dia inteiro. Resultado? Vivia cansado, estressado e com dor de cabeça. Foi Dona Conceição, minha vizinha de 82 anos, que me ensinou uma lição valiosa. Ela me disse, seu José, a gente não é poste de luz para ficar iluminando a rua inteira. E sabem que ela tinha razão. Comecei a perceber que algumas pessoas eram que nem balde furado. Por mais que você enchesse de atenção, nunca era suficiente. Hoje em dia, quando alguém vem me contar problema, primeiro pergunto, e o que você já tentou fazer para resolver? Se a pessoa só quer despejar negatividade, educadamente digo que preciso regar minhas plantas ou fazer meu crochê. Não é ser mal educado, é cuidar da gente. Na minha idade, aprendi a escolher bem onde gasto minha energia. Prefiro usar meu tempo com meus netos, ensinando eles a fazer pão caseiro ou contando histórias da minha juventude. Ou então, com meu grupo de dominó da praça, onde a gente ri, brinca e volta para casa mais leve. Preocupação é inútil. Vixe, se tem uma coisa que já me roubou noites de sono foi preocupação. Me preocupava com dinheiro, com os filhos, com a saúde, com o futuro. Até que um dia, depois de passar uma semana inteira sem dormir direito, por causa de uma preocupação com a aposentadoria, percebi uma coisa. Toda aquela preocupação não tinha adiantado nadinha. Me lembro que minha mãe sempre dizia, filho, preocupação é igual cadeira de balanço, te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Na época, eu não entendia bem, mas hoje faz todo sentido. Quando minha filha mais nova decidiu se mudar para outro estado, fiquei dias me remoendo de preocupação. Até que pensei, o que eu posso fazer de útil ao invés de ficar sofrendo por antecipação? Aí comecei a ajudar ela com o planejamento da mudança. Fiz uma lista de contatos úteis que ela poderia precisar. Ensinei algumas receitas práticas. Virou uma experiência muito mais positiva do que ficar só preocupado. Valor do sono. Meus queridos, depois de tantos anos nessa vida, posso dizer com certeza, sono é igual ouro. Quando era mais jovem, achava que dormir era perda de tempo. Ah, vou dormir quando morrer, eu dizia. Que bobagem. O corpo da gente é igual uma máquina de costura antiga. Precisa de manutenção e descanso para funcionar direito. Me lembro quando trabalhava na fábrica e fazia turno da noite. Achava que estava economizando tempo, mas estava gastando saúde. Ficava irritado à toa, esquecia as coisas, até minha pressão começou a subir. Foi quando Dona Teresa, a enfermeira do posto, me deu um sermão daqueles. Seu José, o senhor quer acabar aqui no posto mais cedo que a hora? Hoje tenho minha rotina sagrada. Depois do Jornal Nacional já começo a me preparar. Tomo meu chazinho de camomila, faço minhas palavras cruzadas e às 22 horas estou na cama.
Acordo cedinho com o sol, disposto que só. Meus netos até brincam que sou igual galinha. Durmo e acordo cedo. Mas sabem de uma coisa? Desde que comecei a respeitar meu sono, até meus problemas de memória melhoraram. Outro dia mesmo estava conversando com meu compadre Antônio, que vive reclamando de insônia. Falei para ele: compadre, o senhor fica vendo aquelas notícias pesadas antes de dormir, como quer ter sono bom? Ensinei para ele fazer igual eu. 1 hora antes de dormir, desligo a TV, coloco uma musiquinha suave, aquelas modas de viola antigas, e vou relaxando devagarzinho. Foco no processo. Essa é uma lição que aprendi plantando minha horta. Quando comecei, queria ter logo todos os legumes e verduras. Ficava ansioso, olhando todo dia se já tinha crescido. Minha esposa, que Deus a tenha, sempre me dizia: José, planta não cresce puxando. Com o tempo, aprendi a curtir cada etapazinha. A alegria de ver a primeira folhinha saindo da terra, o cuidado de regar todo dia na hora certa, a satisfação de tirar os matinhos que crescem em volta. Hoje sei que o segredo não é só querer o tomate maduro, é cuidar da terra, entender a época certa de plantar, ter paciência. É igual meu neto que está aprendendo a tocar violão. Ele queria já sair tocando música difícil logo de cara. Falei para ele: meu filho, primeiro tem que fazer amizade com o violão, conhecer cada corda, treinar os dedos devagarzinho. Agora ele entendeu que cada exercício básico que faz é um passo para o objetivo maior. Na vida é assim. A gente precisa aprender a gostar do caminho. Quando era jovem, só pensava em ter minha casa própria. Foram 15 anos pagando prestação, economizando cada centavo. Mas sabe que hoje tenho saudade até daquela época de aperto? Cada prestação paga era uma pequena vitória. A gente fazia festa quando conseguia comprar um móvel novo, quando pintava uma parede. O segredo é transformar cada dia numa pequena conquista. Hoje, com meus problemas de saúde, não posso mais fazer tudo o que fazia antes. Mas cada manhã que acordo e consigo fazer minha caminhada de 15 minutos é motivo de alegria. Cada vez que consigo fazer meu próprio café, arrumar minha cama, já é uma vitória. E vou te contar uma coisa: quando a gente aprende a valorizar o processo, a vida fica mais gostosa. É como fazer um bolo. Claro que queremos que fique gostoso, mas tem uma alegria especial em bater a massa, sentir o cheirinho enquanto assa, ver ele crescendo no forno. Por isso, meus queridos, não tenham pressa. Cada dia é uma página nova no livro da vida, e vale a pena escrever cada uma com carinho e atenção. O importante não é só chegar lá, mas como a gente chega. E podem acreditar numa coisa que esse velho aqui aprendeu. No final, são essas pequenas coisas do dia a dia que fazem a vida valer a pena. Essa sabedoria toda não veio num dia só. Foi igual construir uma casa, tijolo por tijolo, dia após dia. E hoje posso dizer que cada momento, cada experiência, cada dificuldade e cada alegria fizeram parte desse processo. E é isso que faz a vida ser tão rica e especial. Sabe, quero compartilhar mais algumas reflexões sobre esses assuntos, porque com 75 anos a gente tem muita história para contar. Sobre o tédio, por exemplo, lembro de uma situação engraçada com minha neta. Ela veio passar um fim de semana comigo porque estava sem internet na casa dela. Nossa, que drama! No primeiro dia, ficou igual peixe fora d'água, reclamando que não tinha nada para fazer. No segundo dia, de tanto tédio, começou a me ajudar a organizar as fotos antigas. E não é que ela descobriu uma paixão por fotografia? Hoje está até fazendo curso. É como eu sempre digo, o tédio é igual tempero na comida. Um pouquinho faz toda a diferença no sabor da vida. Quando a gente deixa a mente descansar um pouco dessas correrias todas, ela encontra caminhos novos que nem imaginava. Sobre proteger nossa energia, tem uma história boa para contar. Tinha um vizinho aqui na rua que todo dia vinha me contar as tragédias do jornal. Era morte, era acidente, era política. Eu ficava tão para baixo que nem conseguia fazer minha ginástica direito. Até que um dia tive uma ideia. Quando ele chegava, eu já ia logo falando das flores que tinham nascido no meu jardim, das receitas novas que estava testando. Sabe que ele começou a mudar o assunto também? Hoje conversamos sobre coisas boas e os dois ficamos mais leves.
A questão da preocupação me faz lembrar do meu compadre Sebastião. Ele vivia preocupado com a possibilidade de assalto na casa dele. Colocou grade, cerca elétrica, câmera, alarme. Gastou uma fortuna. No fim, sabe o que aconteceu? Ele estava tão preocupado com o ladrão que escorregou da escada enquanto instalava mais uma tranca na janela. Ficou um mês de cama. É como diz o ditado: a preocupação não evita o dia de amanhã, só estraga o dia de hoje. Sobre o sono, tenho aprendido uns truques bons com a idade. Quando não consigo dormir, em vez de ficar rolando na cama, levanto e vou fazer crochê na sala, com uma luz bem fraquinha. O movimento repetitivo das agulhas me acalma, e quando vejo, já estou bocejando. Também descobri que dormir depois do almoço, aquele cochilo de 20 minutinhos, faz milagre. É como dar corda no relógio da vida. E falando em processo, outro dia estava ensinando minha bisneta a fazer pão. Ela queria pular todas as etapas, ir direto para o forno. Aí expliquei para ela: minha flor, fazer pão é igual à vida. Tem que ter paciência. Primeiro a gente mistura os ingredientes com carinho, depois sova a massa devagar e espera ela crescer. Cada etapa tem sua importância. No final, quando ela viu o pão saindo do forno, todo dourado e cheiroso, entendeu direitinho o que eu queria dizer. A verdade é que a vida vai nos ensinando, né? Cada ruga no rosto é uma história, cada cabelo branco é uma lição aprendida. E o mais bonito é poder passar essa sabedoria adiante, ver os mais novos entendendo que nem tudo precisa ser na correria, que às vezes o melhor da vida está justamente naquilo que a gente acha que é perda de tempo. Por isso, meus queridos, vamos com calma. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma caminhada longa. Tem hora para correr, tem hora para parar, tem hora até para voltar uns passos atrás. O importante é seguir em frente com sabedoria, respeitando nosso tempo, nossa energia e, principalmente, aproveitando cada momento do caminho. Como diz aquele ditado antigo: a pressa é inimiga da perfeição. E depois de todos esses anos posso acrescentar: a pressa também é inimiga da felicidade. Porque a felicidade está justamente nesses momentos simples, quando a gente para sentir o vento no rosto, para ouvir o canto dos passarinhos, para dar risada com a família, para fazer um cafezinho com amor. E assim vamos vivendo e aprendendo, um dia de cada vez, uma experiência de cada vez, construindo nossa história com paciência e sabedoria. Porque no final das contas, não é o quanto a gente vive, mas como a gente vive que faz toda a diferença. Sabe, tem mais uma coisa importante que aprendi sobre todos esses assuntos. É sobre como tudo isso se conecta na prática do dia a dia. Vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente e junta todos esses ensinamentos. Mês passado, minha filha insistiu para eu aprender a usar um tal de WhatsApp. No começo fiquei resistente. Para que isso agora na minha idade? Mas ela insistiu, dizendo que assim poderia ver os netos mais vezes, mesmo que pela telinha. Nos primeiros dias foi uma confusão só. Ficava ansioso cada vez que chegava uma mensagem, queria responder tudo na hora. Não dormia direito porque ficava preocupado se tinha respondido todo mundo. Minha energia foi lá para baixo. Até que resolvi usar tudo o que aprendi nesses anos de vida. Primeiro, aceitei o tédio de ter que aprender devagar. Em vez de ficar nervoso, comecei a praticar um pouquinho cada dia. Quando não sabia algo, em vez de me desesperar, deixava o celular de lado e ia cuidar das minhas plantas. Voltava mais tarde, com a cabeça fresca. Depois percebi que precisava proteger minha energia. Criei minhas próprias regras. Só olho mensagens depois do café da manhã e antes do jornal da noite. Nada de ficar vidrado nessa telinha o dia todo. E sabe de uma coisa? Funciona muito bem. Parei de me preocupar se estava demorando para aprender. Como diz minha neta: vô, cada um tem seu tempo. E ela tem razão. Agora até participo do grupo da família, mando fotos da minha horta, vejo os vídeos dos bisnetos, mas tudo sem pressa, sem ansiedade. O sono continuou sagrado. Depois das 8 da noite, esse negócio de celular fica longe do quarto. Criei minha rotina, um chá, uma reza e uma boa noite de sono. A tecnologia é boa, mas não pode mandar na nossa vida.
E o mais importante, foquei no processo. Cada mensagem que aprendo a mandar é uma vitória. Cada figurinha que consigo enviar, essas que meus netos chamam de emoji, é uma alegria. Não preciso ser expert, só preciso aproveitar esse novo aprendizado do meu jeito, no meu tempo. Outro dia estava conversando com meu grupo de amigos do dominó sobre isso tudo. O seu Antônio, que tem 80 anos, falou uma coisa muito bonita. A vida é que nem uma colcha de retalhos. Cada pedacinho tem sua cor, sua história, e juntos fazem uma coisa linda. E é assim que vejo todos esses ensinamentos que compartilhei com vocês. O tédio, a energia, as preocupações, o sono e o processo, tudo se junta para formar nossa história. Cada dia é uma chance de costurar um novo pedacinho nessa colcha. Por isso, meus queridos, vamos vivendo e aprendendo, sem pressa, sem cobrança, mas com muito amor e sabedoria. Porque cada idade tem sua beleza, cada momento tem sua lição, e cada experiência nos faz mais ricos por dentro. E termino com um conselho que minha avó sempre me dava, e só agora, aos 75 anos, entendo completamente. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Seja por uma flor que desabrochou no jardim, por um abraço de um neto, ou por uma nova habilidade aprendida, cada momento desses é um presente que a vida nos dá. Então vamos em frente, com calma e sabedoria, aproveitando cada momento, cada aprendizado, cada desafio, porque no final são essas pequenas coisas que fazem nossa vida ter sentido e nos tornam quem somos. E como dizia minha mãe, filho, a vida é igual feijão na panela, tem que cozinhar devagar para ficar no ponto certo. Então vamos seguindo, um dia de cada vez, saboreando cada momento dessa receita maravilhosa que é a vida. Antes de encerrar, quero compartilhar mais algumas coisinhas que a experiência me ensinou sobre esses assuntos todos. É que quando a gente chega nessa idade, as histórias parecem não ter fim, sabe? Sobre encontrar poder no tédio, lembro de uma coisa interessante que aconteceu no asilo onde faço trabalho voluntário. Tinha uma senhora, Dona Benedita, que vivia reclamando que não aguentava mais fazer crochê, que estava entediada. Um dia, durante esse tédio, ela começou a contar histórias da sua infância para as outras senhoras. Sabe que hoje ela coordena um grupo de contação de histórias para as crianças que visitam o asilo? O tédio abriu uma porta que ela nem sabia que existia. É como digo sempre, o tédio é igual terra preparada para plantação. Parece que não tem nada acontecendo, mas é justamente ali que as sementes começam a brotar. No meu caso, foi no tédio da pandemia que descobri que sabia desenhar. Comecei rabiscando sem pretensão nenhuma, e hoje faço uns quadrinhos que até meus bisnetos pedem para pendurar no quarto. Sobre proteger a energia, aprendi uma técnica boa com meu médico geriatra. Ele me ensinou a fazer o que chama de inventário de energia. Todo dia de manhã, imagino que tenho 100 moedas de energia para gastar. Aí, vou distribuindo, tanto para a família, tanto para a saúde, tanto para os afazeres. Quando as moedas acabam, é sinal que preciso descansar. Funciona, que é uma beleza. Tenho uma história engraçada sobre preocupação, que aconteceu com minha amiga Jurema. Ela estava tão preocupada que o neto não ia passar no vestibular, que acabou ficando doente. Quando o menino passou em primeiro lugar, ela estava no hospital por causa do estresse. Depois disso, ela colou um papel na geladeira. Preocupação não paga boleto nem passa no vestibular. Sobre o valor do sono, descobri uma coisa interessante. Cada pessoa tem seu jeito de dormir bem. Eu, por exemplo, não durmo direito se não tomo meu copo de leite morno com mel antes de deitar. Já minha vizinha, Dona Clotilde, precisa fazer palavras cruzadas até os olhos começarem a pesar. O segredo é descobrir o que funciona pra gente. E sobre focar no processo, outro dia estava ensinando meu bisneto a andar de bicicleta. Ele queria tirar as rodinhas logo no primeiro dia. Me fez lembrar de quando aprendi a dirigir lá pelos anos 60. Queria já sair dirigindo igual piloto de Fórmula 1. Meu instrutor, seu Geraldo, me disse uma coisa que nunca esqueci. Seu José, carro é igual vida. Primeiro a gente aprende a controlar, depois a gente aprende a aproveitar. Sabe, depois de todos esses anos,
percebi que essas 5 lições são como os dedos da mão. Cada um tem sua função, mas é junto que eles fazem a mão funcionar direito. O tédio nos ajuda a economizar energia, que por sua vez nos ajuda a não nos preocupar tanto, o que melhora nosso sono, e tudo isso nos ajuda a focar no processo da vida. E termino com uma história que resume tudo isso. Semana passada, estava sentado na praça, sem fazer nada, aproveitando o tédio, quando vi um passarinho construindo ninho. Ele ia e voltava, cada vez com um pedacinho de palha. Não tinha pressa, não se preocupava se ia chover, só fazia seu trabalho, descansava quando precisava e continuava seu processo. Pensei comigo, olha aí a natureza nos ensinando tudo o que a gente precisa saber. Porque no final das contas, meus queridos, a vida é isso. Um ninho que a gente vai construindo pedacinho por pedacinho com paciência, sabedoria e amor. Às vezes tem tédio, às vezes falta energia, às vezes a preocupação aperta, às vezes o sono foge, mas se a gente focar no processo, cada momento desses vira aprendizado. E como diz aquele ditado antigo que minha avó sempre repetia, a vida não tem ensaio, é tudo apresentação. Então vamos vivendo cada dia com a sabedoria que ele merece, aproveitando cada momento, cada aprendizado, cada desafio. Porque no final, são essas pequenas coisas que fazem nossa história valer a pena. Deixa eu compartilhar mais algumas coisinhas práticas que aprendi ao longo desses anos, porque teoria é bonita, mas é no dia a dia que a gente aprende de verdade. Sobre o tédio, desenvolvi um sisteminha que chamo de momento do nada. Todo dia, depois do almoço, sento na minha cadeira de balanço por meia hora. Não levo celular, não ligo TV, não faço nada. No começo, minha família achava que eu estava ficando caduco. Pai, o senhor está bem? Mas depois começaram a perceber como eu voltava mais disposto, com ideias novas. Uma vez, num desses momentos de tédio criativo, inventei um jeito diferente de organizar meus remédios, usando caixinha de ovos. Pintar cada buraquinho de uma cor diferente para cada horário. Agora até a enfermeira do posto usa minha ideia com outros pacientes. Sobre proteger a energia, criei um código com minha família. Quando estou com a fita vermelha no pulso, significa que estou num dia de energia baixa e preciso de mais sossego. É um jeito carinhoso de dizer, hoje não dá, sem precisar explicar muito. Meus netos até brincam. Vou estar com a bateria fraca hoje. Tenho uma história boa sobre preocupação que aconteceu mês passado. Estava preocupado com uma mancha que apareceu no braço. Passei 2 semanas imaginando o pior, até que minha filha me levou no médico. Sabe o que era? Manchinha de café que tinha deixado cair e nem percebi. Rimos tanto que agora virou piada de família. Sobre sono, descobri uma técnica que chamo de história continuada. Quando deito, começo a imaginar uma história bem bonita, geralmente envolvendo um lugar que gostaria de conhecer. Na noite seguinte, continuo da parte que parei. É incrível como ajuda a relaxar e ainda exercita a imaginação. E sobre focar no processo, tenho um caderninho onde anoto pequenas vitórias do dia. Pode ser coisa simples. Consegui abotoar a camisa sozinho sem tremer as mãos. Lembrei o nome de todos os bisnetos hoje. Fiz a receita de pão de queijo sem olhar o caderno. São essas pequenas conquistas que fazem a gente seguir em frente. Outro dia, estava conversando com meu grupo da terceira idade sobre todas essas coisas, e Dona Marlene falou algo muito bonito. A gente reclama que está ficando velho, mas esquece que é um privilégio que muitos não tiveram. E é verdade. Cada ruga, cada experiência, cada aprendizado são presentes que a vida nos deu. Por isso, meus queridos, vamos vivendo e aprendendo. A vida é que nem uma dança. Às vezes a gente tropeça, às vezes acerta o passo. Mas o importante é continuar dançando, com alegria no coração e sabedoria na alma. E como dizia minha finada mãe, filho, a vida é igual colcha de retalhos. Cada pedacinho tem sua história, cada cor tem seu significado e no final forma uma coisa linda de se ver. Então vamos seguindo, um dia de cada vez, costurando nossa história com os fios da experiência, do amor e da sabedoria. Porque no final das contas, não é o quanto vivemos, mas como vivemos que faz toda a diferença.
E assim termino minhas histórias. Mas como todo bom contador de histórias sabe, sempre tem mais uma para contar. Porque a vida é uma história sem fim, onde cada dia é um novo capítulo esperando para ser escrito com a tinta da nossa experiência e o papel do nosso coração. Como diz aquele ditado antigo, a vida não é medida pelos passos que damos, mas pelas histórias que deixamos. E que bom poder compartilhar um pouquinho das minhas com vocês. Antes de encerrar definitivamente, quero deixar um último recadinho do fundo do coração, desses que só os anos nos ensinam a dar. Sabe, outro dia estava sentado no quintal, vendo meus pés de jabuticaba, aqueles mesmos que plantei há 40 anos atrás. Lembro que quando coloquei as mudas, meu vizinho disse: "Seu José, o senhor já está velho para plantar árvore." Eu tinha 35 anos na época, hoje com 75 como jabuticaba dessas árvores com meus bisnetos. Isso me fez pensar em como todas essas lições que compartilhei se juntam numa coisa só: a arte de viver bem. O tédio me ensinou a esperar a árvore crescer. A energia guardada me permitiu cuidar dela todos esses anos. A preocupação não apressou seu crescimento. O sono me deu forças para continuar cuidando, e o foco no processo me fez apreciar cada pequeno crescimento. Lembro de uma conversa recente com minha neta mais velha. Ela estava ansiosa com o futuro, com carreira, com tudo. Sentei com ela debaixo da jabuticabeira e disse: "Olha essa árvore. Ela não cresceu num dia, nem num ano. Cresceu todo dia um pouquinho, sem pressa, sem ansiedade. E hoje dá sombra e frutos para toda a família." É assim que vejo a vida agora. Cada dia é uma pequena semente que plantamos. Às vezes demora para germinar. Às vezes cresce torto. Às vezes dá fruto quando menos esperamos. Mas se a gente cuida com carinho, com paciência, o jardim vai ficando cada vez mais bonito. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais velho fico, mais percebo que essas lições simples são as mais importantes. Não são as grandes conquistas que fazem a vida valer a pena, são os pequenos momentos. Um café da manhã sem pressa, uma conversa boa com um amigo, um abraço de neto, uma jabuticaba madura colhida no pé. Por isso, meus queridos, vou terminando essa prosa com um conselho: não tenham pressa de viver. Aproveitem o tédio, cuidem da energia, deixem as preocupações de lado, durmam bem e foquem no processo. A vida é igual rio, tem suas corredeiras e suas calmarias, mas sempre segue em frente. E como dizia minha avó, a felicidade é igual pão caseiro. Precisa de ingredientes simples, tempo para crescer e muito amor no preparo. Então é isso. Vou ficando por aqui, com o coração cheio de gratidão por poder compartilhar um pouquinho do que aprendi nesses 75 anos de estrada. Porque no final das contas, a maior riqueza que a gente tem são as histórias para contar e as lições para passar adiante. E termino com uma frase que inventei outro dia, olhando minhas jabuticabeiras. A vida é igual árvore frondosa. Quanto mais tempo você cuida, mais sombra ela oferece e mais doces são seus frutos. Fiquem com Deus, meus queridos. E lembrem-se, cada dia é uma nova chance de plantar uma semente de felicidade no jardim da vida.